Esse é um trabalho de matemática discreta solicitado pelo professor Leandro. Nele eu busco demonstrar os algoritmos de Dijkstra, Pring, Kruskal, busca em profundidade e busca em nível. O primeiro que vamos ver, ele faz parte do grupo chamado caminho mínimo, que é basicamente encontrar o caminho mínimo entre dois pontos de um grafo pelas arestas de menor peso. Aplicações de GPS utilizam esse mecanismo, empresas que precisam fazer rotas para entrega, recolhimento de mercadoria, algo desse tipo, utilizam bastante esse mecanismo. Bom, o primeiro algoritmo que vamos ver vai ser o de Dijkstra. Ele inicializa com todos os nós com a distância alta. O nó inicial ele não vai ter o predecessor e a distância para ele mesmo vai ser zero. A partir dele, a gente vai buscar o nó adjacente que tiver o menor peso de aresta e esse algoritmo ele vai se encerrar quando a gente encontrar o nó de destino pelo menor caminho possível ou não houver nó nenhum para analisar. Temos aqui o mesmo algoritmo da foto anterior, só está transcrito aqui. Passo o grafo com todos os nós e todas as arestas. Vou ter uma lista que ela vai começar vazia. Vou ter uma lista com todos os nós, ele já recebe de cara todos os nós aqui do grafo. Coloca a distância de todos para infinito. Eu coloquei esse sinal aqui para indicar infinito. No inicial ele vai estar com a distância zero e predecessor ele não tem. Então enquanto a lista for menor do que o número de vértices do grafo, ou seja, a lista está vazia, então ela é menor. O grafo aqui tem 7 nós. A gente entra aqui no loop. A gente vai selecionar o nó que ele tiver o menor peso, no caso zero, e todos os outros estão com infinito, a gente vai pegar o zero então, no caso o nó A. A gente vai adicionar ele na lista, vai remover ele da lista lá que tem todo mundo, e aqui para todos os nós da lista com os nós, com todos os nós, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui se a distância dele é maior do que a distância do predecessor. Ele não tem, então vai ser impossível ver isso aqui. Então, como ele não tem, eu não vou realizar nenhuma ação aqui. Já vou para o próximo loop. A execução anterior resultou só o A na lista. Um elemento é menor do que 7, então a gente continua aqui no loop. Vou selecionar agora um adjacente dele. A gente tem B ou C. Vou pegar aqui o B. E para ele eu vou verificar se o peso dele vai estar aqui como infinito, né? Se ele for maior do que a distância do predecessor, ou seja, o nó pai dele, que é o A, que é zero, mais a aresta, que está aqui, que é 3, eu vou ter 3 aqui. E vai ser bem menor do que infinito. Então tem que fazer essa atualização, porque a minha estimativa para B estava muito alta. Então eu atualizo aqui, recebe 3. E o predecessor dele eu passo o A, né? Eu encerro esse loop e vou para o próximo. Nessa execução, a nossa lista termina assim, com o elemento A e B. Ainda olhando o elemento A, olhando os adjacentes do A, quer dizer, temos o C aqui, eu seleciono o C, está aqui, eu seleciono ele aqui, adiciono ele na lista e removo ele da lista lá que tem todos os nós. Então eu vou olhar aqui a distância para ele, que vai estar também como infinita, né? Vou olhar a distância do nó pai dele, que está aqui, é o A, é 0, mais 5, vai dar 5, que é menor do que infinito, né? Então faço aqui a atualização dele e o predecessor eu coloco o A também. Então vou para a próxima execução. Nessa execução aqui eu termino com A, B e C dentro da lista. Então agora eu tenho o adjacente do nó B ou do nó C para seguir olhando. Como aqui é o de menor caminho, que foi 3 e 5, eu vou seguir pelo menor caminho. Então eu vou pegar aqui o adjacente de B. No caso aqui vai ser D. Vou selecionar ele. Eu seleciono ele exatamente aqui, né? Coloco ele na lista. Tiro ele da lista lá de nós com todos os nós. Verifico lá o tamanho, né? A distância no caso. Está lá como infinita. Se ele é maior do que a distância do predecessor, que está 3 aqui, mais 4 é 7, é maior, então tem que atualizar aqui.
e coloco o predecessor dele como o B, né? Que é o pai dele, tá aqui. E aqui o final da execução 4. Ele já está aqui no final da lista. Passando para o nó adjacente de D, temos o G aqui, né? Que está lá também com a distância infinita. Seleciono ele, coloco ele na lista, removo ele da lista lá de todos os nós, faço a mesma verificação lá se a distância que está nele, que é infinita, se é maior que a distância do predecessor, que é o D. Está aqui 7 mais 6, vai dar 13, é menor do que infinito. Então eu faço aqui de novo a atualização e coloco o predecessor dele aqui como o D. Aí o final da lista está aqui. A, B, C, D e G. Tá, olhando aqui, a gente já olhou todos os adjacentes de A, o de B, o de D e o de G. A gente atualizou o valor aqui da distância de C, mas não olhou os adjacentes dele ainda. Então, vamos lá olhar. Então, deixa eu só remover aqui de novo o que a gente já observou. O C está atualizado. Tem dois adjacentes dele, né? O E e o F, mas o de menor aresta é esse aqui. Então, vou selecionar o E. Eu seleciono ele aqui, coloco lá dentro da lista, tiro lá da lista com todos os nós. Verifico, né? Ele está com a distância infinita aqui, se é maior do que a distância do pai dele. Está aqui, ó, o pai dele. Estou exatamente aqui, verificando. 5 mais o peso da aresta 2 vai dar 7. Então, se é maior, tem que fazer a atualização. Atualizo aqui e atualizo o predecessor. Quer dizer, coloco como C. E está aqui a saída, né? Adicionando um E no final da lista. Olhando aqui de cara, o adjacente de E vai ser o D. E aqui a aresta vai ser 7, né? Então, se a gente fazer aquele mesmo esquema, somar aqui o antecessor mais a aresta, vai dar 14. E 14, ele é maior do que 7 no caso, né? Mas no caso, como a distância aqui já está marcado 7, se eu estiver selecionando o adjacente de E, que no caso é D, a gente vê aqui nesse passo aqui que é 7, não é maior, é menor do que o 14, né, somando aqui. Então a gente nem atualiza, já passa para o próximo aqui. Não é vantajoso pegar esse caminho aqui. Tirar aqui os que já foram. Tá, só sobrou aqui basicamente o F, né? Como adjacente de C. Então seleciono ele, coloco lá na lista, removo da lista com todos, faço a verificação lá da distância, né? Ele está com a distância lá para infinito. E confira aqui, né? Se o infinito ele vai ser. Desculpa, quer dizer aqui, ó. Se o infinito ele vai ser maior do que a distância do predecessor, que é 5. E aqui o pai dele, o pai não, a aresta, que é 4. Vai dar 9. Então, a gente sabe que aqui infinito é maior, então a gente faz aqui a atualização e atualiza o predecessor dele, né? Coloca como C. E adiciona na lista. Entra aqui o F. Fazendo daqui mesmo, pegando o adjacente de F agora, que no caso está aqui G. A gente fazer o mesmo esquema aqui de pegar a distância do pai, né? Mais a aresta, que é 8, vai dar um valor bem maior do que 13. No caso, vai dar 17. A gente se encontra aqui. Então, como esse valor que já está aqui, ele é menor do que o valor que ia entrar somando essa aresta, a gente não atualiza também. E por fim a gente encerra o algoritmo, porque a lista já está com 7 elementos. Exatamente os elementos que estão no gráfico a gente encerra. Bom, e ao fim do algoritmo a gente obtém essa lista aqui. Aqui tem outra representação, onde a gente passa distâncias, né? E os respectivos antecessores, né? Então vamos supor aqui,
a gente tivesse de A para G, a gente faz o caminho inverso, né? A gente olha aqui na tabela G, tá aqui. Aí olha, é D. Então a gente olha aqui em D de novo, e o antecessor é B. B, o antecessor é A, tá aqui. B e A. A gente faz o caminho inverso, a gente pode pegar outro aqui também, o E. A gente já coloca o E aqui e pega o antecessor, que está marcado aqui como C. Tá? Antecessor de C, olhando aqui na tabela, C está aqui, é A. E essa tabela já dá distância do nó inicial, no caso A, para todos, né? E seus antecessores. A complexidade agora é n ao quadrado. Por quê? Porque esse nó aqui a gente vai... Esse nó não, esse laço aqui, a gente vai repetir ele n vezes. E a gente tem aqui para todos os nós da lista com todos os nós. Então a gente vai pegar todos os nós com exceção do nó inicial, no caso, e ver os adjacentes. Então vai ser n menos 1. Então a gente vai ter n vezes o n menos 1. Só nos interessa aqui o valor de n, porque vamos supor que se fosse um grafo com 1 milhão de nó. Seria 1 milhão ao quadrado, daria um número muito grande e esse 1 aqui ele não ia fazer tanta diferença. Então, por isso que a gente só considera o n, por isso n ao quadrado. A complexidade do algoritmo de Dijkstra. Bom, agora os próximos algoritmos eles fazem parte do grupo de árvores geradoras mínimas, que é basicamente conectar todos os nós de um grafo com o objetivo de encontrar o caminho com a aresta de menor peso entre todos os pares de nó. Nesse caso, a gente vai considerar todos os nós. É bastante utilizado em projetos de redes, ferrovias, rodovias, transmissões de energias, entre outros. É o algoritmo de Pring, que a gente tem uma imagem. A cada interação, a gente vai buscar uma aresta com menor peso, que conecta um vértice da árvore a outro, que já não tenha sido visitado. Visitado é observado, ou trabalhado em cima. A gente vai adicionar esse vértice à árvore, no caso pode ser uma lista, e vamos repetir o processo. Esse processo ele acaba quando todos os vértices estiverem conectados ou não houver vértice que satisfaça a condição. Quem tem o algoritmo aqui recebe o grafo, né? Todos os nós, todas as arestas, o nó selecionado, eu já coloco ele na lista lá de árvore, e os nós não visitados eu coloco todos os nós menos o nó que eu já selecionei, o nó inicial no caso. Então, enquanto a árvore ela for diferente lá de todos os nós, a gente vai encontrar a menor aresta entre o nó selecionado e o seu adjacente no caso. A árvore ela vai receber o nó adjacente e vamos tirar esse nó adjacente da lista lá dos nós não visitados, né? Que a gente visitou ele, então a gente tem que remover. No final eu posso retornar a árvore ou eu posso retornar uma outra lista recebendo o valor lá do nó que já foi selecionado e o nó adjacente. No final vai ser quase a mesma coisa. Aqui tem um gráfico aqui que eu vou utilizar, né? Bom, como o nó selecionado vai ser o A, tá aqui. Já vou colocar ele na árvore aqui, tá aqui A. Na lista de não visitados vai ser todo mundo, menos o A, como está aqui, de B a G. Bom, a árvore é diferente lá de todos os nós, né? A gente só tem A, não tem o restante ainda. Então a gente entra nesse loop. O nó adjacente, com a menor aresta entre o nó selecionado e os adjacentes que eu tenho aqui, eu tenho C e B. Olhando pela aresta, eu tenho 1 e 7. Então eu vou selecionar esse aqui. Selecionar o B, no caso, né? Aqui 1. Na árvore eu vou adicionar agora o nó adjacente. Aqui é como se fosse um comentário, tá? O A já estava lá, eu adiciono o B agora, que é o de menor aresta. Entrou aqui. E os não visitados eu tenho que remover o B, como está aqui, né? Nesse comentário aqui. Tá todo mundo, menos o A e o B que eu já removi. Já visitei no caso.
Tá aqui a saída, né, da execução anterior. Tá, a árvore ainda ela não é igual, ela só tem os itens A e B. Ela tá bem diferente aqui dessa lista. O nó adjacente agora. Eu posso escolher aqui B, no caso. Estou olhando os adjacentes de B. Eu tenho E e D. O menor é esse aqui. Aresta 2 que liga a D. Então tá, eu seleciono aqui o nó adjacente de B, que no caso vai ser o D. Coloco ele, selecionei aqui, coloco ele na lista de árvore. Tá aqui já. E removo ele lá daquela lista lá que tinha todos os nós não visitados. Eu acabei de visitar ele, então já removi aqui. E aqui está a saída da execução que a gente está olhando. Né? Está exatamente como aconteceu aqui nas variáveis. Então, olhando agora para os adjacentes de D. Estou aqui em D, estou olhando os adjacentes agora. E tem bastante. Ó. Tem o E, o C, o G. Tem um 1 em 1, então tanto faz aqui. Eu vou optar pelo E. Então peguei aqui o nó adjacente, está aqui o E. Vou ver se eu consigo fazer um E aqui. Pronto, tá um E aqui. Coloco ele na árvore, já está aqui. E removo lá dos não visitados, né? Acabei de visitar, então tem que remover. Está aqui a saída, né? A árvore está de A, B, D e E, né? Que são os que eu já olhei no caso, né? E só o que me restou aqui para olhar são o G, o C e o F, né? No caso, o C e o G, né? Já que eles são o D ainda tem adjacentes. Então, tá aqui a saída anterior. A árvore tá diferente ainda, né? Da lista com todos os nós. O nó adjacente. A gente pegou antes o E, eu vou pegar agora o G, né? Que é o mesmo valor de aresta. Então, os adjacentes do D. Então, beleza? Eu selecionei aqui o G agora. Finge que é um G. Coloco ele na árvore, já está aqui, né? E vou remover ele lá dos não visitados. Né? Acabei de visitar, então tem que tirar. Está aqui a saída dessa execução. Bom, olhando aqui, a gente tem o C e o F para olhar ainda. Está aqui a saída anterior. Ainda em D, adjacente, a gente tem. Esse já foi, esse aqui também, esse aqui. Bom, a gente só tem esse aqui que é o 2, né? Tem essa aresta aqui também que é 7, mas é bem maior. Se a gente for de A para C, passando aqui em B e D, né? Que vai ter 1, 3, 5, né? 5 vai ser bem menor do que 7, então a gente considera isso aqui. Então a gente vai pegar aqui o nó adjacente a D, aqui é o C. Coloca ele na árvore, tá aqui, saindo. Remove ele lá dos não visitados, né? Na execução anterior ele estava lá, aqui eu já tirei. Só me sobrou o F, né? Eu tenho dois caminhos para ele, seja de C ou G, no caso. Então tá, temos aqui na execução anterior, né? Como estava A, árvore, só falta F. Para chegar em F, eu posso vir por C ou por G. Eu vou pegar G porque é o seguinte: se eu sair de A e passar por A, B, D, C para chegar em F, eu vou ter que passar aqui por 1, né? Vou somar 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 5, 10. Então vindo aqui vai ficar 10, né? Se eu fizer esse caminho agora, mesmo caminho, A, B, D, mas chegar aqui em F por G, vou ter aqui 3, né? Mais 1, 4, mais 5, 9. Opa, é o menor caminho, né? Então eu vou optar por G agora. Então seleciono aqui a menor aresta, vai ser o G. O G não, quer dizer o F. Coloco ele na árvore, está aqui já na árvore.
e removo ele, eu acabei de visitar, né? Então a nossa lista chegou ao fim. Então, né, no final da execução aqui, vai ter todo mundo aqui da lista, né? Não entro mais no loop. O importante aqui é estar todos os nós, né? Não precisa estar na ordem. Os nós não visitados está vazio. Aqui de novo a execução final. Aqui o caminho, né? Como é que ficou o grafo. E a mesma coisa, né? Do anterior, para você chegar no destino. A gente pode olhar aqui de adiar para ir. Então a gente tem esse caminho aqui. Evita. Antes, por exemplo, antes tinha um 7 aqui, né? A gente não sai de 7, passa em 2 e 1 para chegar. Porque aqui ia dar 10 para chegar no E. Então a gente já passa aqui direto, né? No 1, no 2 e no 1 aqui de novo. Né? Já reduziu bastante o caminho passando por aqui. Já ficou 4. Então é bem melhor você andar, sei lá, 4 km do que 7. A complexidade dele vai ser n ao cubo, por quê? Nós temos aqui o primeiro loop, né? Isso aqui, por natureza, ele vai repetir n vezes. Agora, encontrar a menor aresta, isso aqui é praticamente o algoritmo que a gente acabou de ver, né? O de Jaskar, né? Que é n ao quadrado. Então, fica bem fácil. A gente tem n vezes n ao quadrado, isso que vai dar n ao cubo. Então, tá aí a complexidade do algoritmo de Green. Bom, agora o algoritmo de Kruskal. Ele cria uma floresta onde cada vértice é uma árvore, no caso, cada vértice aqui eles não vão estar conectados, né? Vão estar bem soltos. Ele vai ordenar em ordem crescente os pares, né? Vamos supor que aqui está um par, aqui está outro, aqui está outro. Em ordem crescente ele quer dizer o peso da aresta. Vamos supor que o peso daqui é 10, desse aqui vai ser 20, desse aqui 40. Então ele vai ordenar em ordem crescente aqui. Ele vai unir, né? Como eu acabei de explicar aqui, pela menor aresta, os arcos, né? E ele termina quando o grafo for conexo, né? Quando todos os nós já estiverem conectados, que não formem círculos no caso, né? E existe uma fórmula aqui para definir o término desse algoritmo, né? Que é A igual a n menos 1. No caso, o A sendo o número de aresta e o n é o número de vértices do grafo, né? Menos 1. Vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Aqui tem um gráfico que eu vou estar utilizando. Aqui tem um algoritmo. Ele recebe lá a coleção de arcos, né? Pode ser uma lista, um vetor, tanto faz. Aqui a gente tem uma lista vazia, né? Eu inicializo ela. Temos uma lista com os arcos ordenados. Aqui eu já coloco todos os arcos em pares e ordenados. E eu vou ter um do while aqui, no caso, né? Eu vou repetir se o próximo arco da lista, né, ordenados, eles não formar um círculo aqui, né? No caso, assim, por exemplo, não pode ocorrer isso. Se não ocorrer, eu vou colocar esse arco dentro lá da minha lista que estava vazia, né? E vou repetir isso aí até isso aqui, terminar a lista aqui de arcos ordenados, ou se eu encontrar um que faz um ciclo, né? Aí eu já não coloco ele na minha lista. Termino o algoritmo. Nesse canto aqui eu já tenho todas as árvores, né? Só trocar aqui. Iniciar aqui meu algoritmo com a coleção de todas as árvores, do jeito que está aqui. A lista começa vazia. A lista de arcos ordenados. Eu ordeno aqui em pares e por ordem crescente, né? Eu fiz essa representação aqui e tem essa aqui em tabela para melhor visualização. Vou repetir aqui se a condição for ok. O próximo arco na lista de arcos ordenados não formar círculo. Temos o B e o E. Deixa eu ligar aqui. Não formou círculo, né? O valor da aresta é 3. Eu adiciono aqui na lista. Tá aqui, a primeira execução foi ok.
marca um X aqui. A gente vai para o próximo. O próximo arco, né? Na lista de arcos ordenados. É o C e o D. Digamos, não fez ciclo, né? Então a gente pode colocar aqui na lista. Tá aqui. A gente vai para o próximo agora. O A e C. A e C tá aqui. O valor é 5, né? Não formou círculo. Tudo bem. A gente pode adicionar na lista. A gente remove aqui. Faz o repita de novo, né? Repita bem para cá. É o próximo arco, né? Na nossa lista. Aqui não dá para ver, mas aqui na tabela dá. Temos o E e o G. A gente liga aqui não fez ciclo, né? Tem o mesmo valor aqui de 5. Bom, a gente repete aqui de novo. Próximo arco, né? O C e E. Tá aqui. Valor 6. A gente adiciona aqui na lista, né? Aqui foi ok. Esse aqui foi o anterior, acabei esquecendo de marcar. Esse aqui foi o EG, né? 5, entrou. Agora a gente está na execução 5 aqui. A gente colocou o C e o E, que não formou ciclo, no caso. Só melhorar aqui. 6. Tá aqui. Pronto. A gente repete, né? Próximo arco na lista lá. C e F. Tá aqui. C e F. Não é ciclo, né? Valor 7. Ok. A gente terminou aqui. A gente adiciona na lista. Beleza, agora a gente vai para o próximo. B e G. Vamos ver se forma um círculo. Ó, formou um círculo aqui, né? Com aresta 8. Então, a gente nem coloca ele na lista. A gente não quer esse cara, ó. Só apagar aqui. Então, a gente, basicamente, não coloca ele na lista e encerra aqui o algoritmo, né? E devolve essa lista aqui. Tá aqui essa árvore mínima, né? Sem formar círculo. Bom, tá aqui o final da execução e aqui é como é que tá o arco final. O arco não, o grafo, né? A árvore mínima, né? Que a gente conseguiu gerar. Exatamente como a gente fez no slide anterior. É a complexidade dele. Bom, esse laço aqui, o do repita, isso aqui é n vezes. Como a gente está verificando aqui o arco de 2 em 2, então a gente basicamente quebrou pela metade, né? As execuções. Então a gente usa log de... Deixa eu ver se eu consigo escrever. Log de n. Que estava em pares lá, a gente ordenou. Então a gente tem n vezes o log de n, por isso a complexidade dele é essa aí. O próximo grupo de algoritmos são os algoritmos de percurso, né? Eles servem para verificar se existe um caminho entre o nó x para o nó y, né? Se esse caminho ele passará por todos os vértices de pelo menos uma vez, e o caminho com peso mínimo, né? De x a y. É também usado para GPS, né? Empresas que utilizam para fazer entrega de produto, recolha, etc. Como é que ele funciona? Ele vai buscar sempre o nó mais fundo do grafo. Ele tem um recurso chamado backtrack, que é nada mais do que você desceu aqui até o nó mais fundo. Pronto, vamos supor que você já desceu aqui para esse e desceu para o mais fundo, né? Deixa eu apagar esse aqui, para esse aqui ser mais fundo. Pronto. Tá, terminamos aqui. Mas, o que o
backtracking permite a gente fazer? A gente retornar ao nó anterior e verificar se tem outros nós adjacentes para continuar a verificação. É basicamente isso que ele faz, o backtracking. Bom, ele termina quando o nó de destino foi encontrado, não vê nó para visitar, né? Fica a critério aí do programador colocar um nó de destino, ou se ele quiser só ver os caminhos possíveis, né? Tá aqui o grafo, né, que a gente vai utilizar. Então tá, a busca em profundidade. Recebe o grafo, né, todos os nós, as arestas, o nó selecionado, né, já coloquei aqui como um A. Eu já marco ele como visitado, já escrevo ele. E para cada nó adjacente ao nó selecionado, ou seja, deixa eu só alterar aqui. Selecionei esse cara. Bom, ele tem vários adjacentes. Tem um B, tem um E, tem um D. Cabe aqui o programador colocar um critério para a escolha, né? Pode ser um valor, pode ser a ordem alfabética, qualquer outro. Aqui eu vou pela ordem alfabética, né? Que é a preferência no caso. Aqui seria o próximo seria o B, né, para visitar. Então, voltando aqui para cada nó adjacente ao nó selecionado, o que eu vou fazer? Tá, o meu nó adjacente B, ele não foi visitado, que os nós que são visitados eu marco um OK. Olha, não visitei ele ainda. Então eu vou chamar de novo a função por meio da recorrência aqui. Vou passar o mesmo grafo. E agora eu passo o nó adjacente, o B. Vamos lá para a próxima execução. A execução inicial teve a saída A, né? Que a gente selecionou ele. A gente olhou o nó adjacente dele e escolheu o B, né? Pela ordem alfabética. Então, beleza, tá aqui. Dá um OK nele. Tá aqui. Escreve ele. Ele escreveu. Tá, bora ver os nós adjacentes de B agora. A gente tem o C e tem o E, né? Como é a ordem alfabética, a gente vai para o C. Então a gente passa de novo o grafo, né? E o nó adjacente a gente passa o C. Que, inclusive ele não foi visitado ainda, então por isso que a gente está passando ele aqui dentro. Então a saída dessa execução vai ser A e B, né? Que são os nós que eu visitei, né? Chamei recursivamente agora para o nó adjacente, C. O A já foi, o B já foi. Estamos aqui no C. A gente, ok, acabamos de visitar ele. A gente escreve ele. Para cada nó adjacente ao nó selecionado. A gente só tem um, que é o F. Então a gente vai para lá. A gente não visitou ainda. Então a gente passa ele, né, na função, passa os grafos de novo. E aqui a saída, né, dessa execução. O A foi na primeira, a segunda a gente pegou o B e a terceira agora que a gente fez foi o C. Chamamos recursivamente, tá aqui o F, que é a saída anterior. Tá, a gente já visitou o F agora, então calma. Pronto. Então só sobrou o G de adjacente dele, né? Ele não foi visitado ainda, então a gente segue aqui, verifica que está ok, passa de novo no adjacente, G, passa o grafo. E a saída vai ser o A, o B e o C. E o F, né? Que a gente acabou de marcar aqui como visitado nessa linha. Chamamos recursivamente, então vamos fazer esse mesmo processo de novo, só que para G. Então, tá. Agora a gente está olhando o G, né? Já olhamos o A, o B, o C, o F. Acabamos de olhar o G, beleza? Escrevemos ele na tela. Para cada nó adjacente ao nó selecionado, ó, não tem, né? Então o que a gente faz agora? A gente cai aqui no sinão, né? Como ele não tem, a gente cai no sinão. A gente vai buscar um nó não visitado, que é uma outra função. É o famoso backtracking, né? A gente acabou de ver no início. O que ele vai fazer?
Torna para o anterior. Verifica se tem adjacente. Não tem. Então, backtracking de novo. Estamos no C. Não tem adjacente. Backtrack mais uma vez. B. Ó, o B já tem um adjacente. Hein? Que tem aqui o E. Então, vamos lá passar o E agora aqui como nó adjacente. Depois aí de trace backtracking. Tá aqui, né? Passamos o E. Visitamos o A, o B, o C, o F, o E. Acabamos de visitar o E. Escreveu aí na tela. Para cada nó adjacente dele. Ele tem o D ainda. Então a gente vai passar o D aqui. É o único, né? Passa o gráfico. Tá aqui a saída que a gente acabou de visitar, o E. Então, vamos chamar recursivamente aqui a mesma função, só que para o D. De novo, né? A saída anterior. A gente já visitou. Isso aqui também. Isso aqui. Esse e... O D a gente acabou de visitar agora. Marcamos OK, escrevemos. Tá, não tem mais nó, acabou. Então a gente chegou no final e a saída vai ser essa aqui, ó. A gente veio do A pro... Vou dar mais uma vez aqui a cor. Do A a gente foi pro B, do B foi pro C, C pro F e o F pro G. A gente teve que voltar, né? No backtrack, aí do B a gente foi pro E e do E pro D. Esses são os caminhos possíveis, né? Aqui a saída. Aqui o mesmo esquema, a gente pode colocar, se eu quiser chegar do A para o G, como é que eu faço? Você vem um G, tem um antecessor dele, o F, né? O antecessor de F é o C. Estou olhando aqui pela tabela, ó, G, a gente veio para o F, agora a gente veio para o C, que é o B. E do B a gente olha aqui que é o A, então tá aqui. Sem mistério, né? E assim por diante, pode ser o D. Bom, a complexidade agora do algoritmo. Busca em profundidade. A gente tem um looping aqui, né? Tem um para, né? Escuro. Ainda está escuro. O N. E tem aqui o busca em profundidade. A gente vai realizar isso aqui para todos os vértices. Então a gente vai ter N mais todos os vértices que a gente vai visitar no caso, né? Então aí é a complexidade do algoritmo. Bom, agora o algoritmo busca em nível. O que ele faz? Ele vai definir um vértice inicial, ele vai explorar todos os vértices adjacentes ao vértice inicial. No caso, esse definir ele pode ser definido pelo programador. Ou você pode colocar um mecanismo para ele mesmo definir. Então, a gente tem um vértice inicial, que é esse cara aqui, e a gente vai olhar todos os seus adjacentes. A gente vai refazer o processo novamente para cada adjacente. Então, se ele tiver vértice aqui inicial, a gente vai fazer a mesma coisa para os adjacentes do inicial. Aí termina quando não tem vértice para explorar. Bem simples aqui. Bom, a gente começa com a lista vazia, né? Escreve o nosso nó selecionado, a gente insere ele na lista. Enquanto a lista ela for diferente de todos os nós do gráfico, o que eu vou fazer? Para cada nó adjacente ao nó selecionado, né? Tá aqui esse esquema. Eu vou marcar como visitado, vou escrever ele na tela e vou inserir na lista. Vou repetir isso aí até quando esgotar todos os nós. Aí o algoritmo ele termina. Peguei esse gráfico aqui, como se fosse duas pirâmides, né? Que já seleciono o A, né? Selecionei o A. Minha lista vazia. Meu nó selecionado é o A. Escrevo o A na tela. Insiro o A na lista. Então a lista ela já tem o elemento A.
Tá, a lista é diferente de todos os gráficos. A gente só tem o A, né? E todos os gráficos todos os nossos do gráfico, quer dizer. Tá aqui de A a G. Tá diferente, então bora pro próximo passo. Para cada nó ao nó selecionado. Então a gente tem o B, o C e o D. Então para cada um desses aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ele foi visitado ou não. Não, ele não foi. Vou marcar como visitado. Vou seguir a ordem alfabética aqui também. Vou dar um OK nele aqui. E vou escrever ele na tela, nó adjacente B. Já vou adicionar ele na lista, né? Agora minha lista. Ele tem o elemento A, adicionei ele em cima, agora estou adicionando o B. Beleza. Eu tenho nó adjacente ainda. Então, aqui eu só isolei a parte lá do meu looping, né? Então, a primeira execução do meu loop deu isso aqui, né? Deu o A e o B, né? Estou indo para a segunda aqui no C. Eu ainda tenho o nó adjacente em A, que é o C. Então, eu vou colocar ele na lista. Marco ele como visitado, né? Aqui visitado. Escrevo ele, C, e coloco ele na lista. Tá aqui, ó. Escrevi ele, né? Adicionei ele na lista. Tá, eu ainda tenho o D como adjacente de A. Então eu faço a mesma coisa. Não foi visitado, marco como visitado, né? Vou escrever ele, acabei de escrever aqui. Coloco ele na lista. Tá aqui na lista. Tá, e agora? Vamos pro... O B não tem nó adjacente. O D também não. Então a gente pega o C. Então agora a gente está olhando aqui o C, né? No nó selecionado. O nó selecionado é o C. A gente vai olhar todos os adjacentes dele. O E, o F e o G. A gente pega o E, né? Foi visitado? Não, não foi, né? Então eu marco lá. Escrever ele na tela. Escrever. Tá aqui E. Colocar ele na lista. Tá aqui. Tá lá na lista. Marco OK. Pronto, vamos pro próximo. Próximo nó adjacente. Bom, aqui eu repeti a saída anterior, né? Pra gente não se perder. A gente já visitou o A, né? Pela lista, visitou o B, o C, o D. Agora a gente está visitando os adjacentes de C, né? O E aqui já foi também. Sobrou o F. Foi visitado? Não, não foi. Então vou marcar ele como visitado. Escrever ele na tela. Tá aqui. Escrever na tela. Adiciona ele na lista. Tá aqui também. Acabou-se. Bora pro G. Aqui o G adjacente de C. Foi visitado? Não, não foi. Então marca como visitado, né? Marquei como visitado aqui. Escrevi na tela, tá aqui. Coloca ele na lista. Aqui também. Tá, esses caras aqui embaixo, eles têm adjacente? Não, não tem. Então acabou. Tá aqui a minha saída final, né? Ele ficou assim, né? Ficou meio uma seta para direita, se você for olhar. O A, né? O B, o C e o D, né? O E, o F e o G. A complexidade aqui. A gente tem um nó, né? O enquanto aqui é um nó. Vai executar N vezes. E a gente vai olhar todo o adjacente do vértice, né? Então a gente vai estar olhando cada vértice, né? Pelo menos uma vez ali. Então a gente tem N mais V. Similar à complexidade do anterior.